Lembrando também que o ICP-MS não é mais indicado para fazer o teor, né? Mas pode-se fazer, né? Adotando as diluições aí adequadas, tá? Não sei se ficou claro aí para vocês nessa tomada de decisão. Então, o ICP ótico aparentemente ele tem um investimento menor no início, mas operacionalmente o ICP-MS acaba salvando esse investimento aí, pelo menos com um ano de operação de máquina, tá? Dentro do ICP, dos ICPs, né, ou ótico ou MS, nós temos um acessório que no caso de farmacêutica, principalmente, né, para fármacos, que é o amostrador automático, certo? Amostrador automático, ele é um acessório, mas não é mais opcional, tá, gente? Então, para qualquer tipo de plasma, né, qualquer tipo de ICP, quem vem do absorção atômica chama, às vezes tem aquela cultura, né, de você ir lá, pôr o caninho, né, o aspirador do nebulizador num lugar, pôr o aspirador no outro. E aí ICP ótico e ICP-MS é time, né? Então, é possível operar manualmente, mas não é viável, né, operar manualmente. Então, no caso de ICP ótico e ICP-MS, existem opções de amostradores, tá? Quando você for adquirir, sempre opte por um amostrador que permita trabalhar com tubos Falcon direto, a maioria deles, mas veja a bandejinha. Tem amostrador que vem uma bandejinha de Falcon e de repente o seu fluxo inteiro é bandeja de Falcon, né, de 50 ml. Ou então, se a sua abordagem for para 15 ml, também. Sempre ajusta essas bandejinhas. É um acessório bem barato que vem. Todos eles são configuráveis, só que para comprar depois ele fica um pouquinho chato em termos de custo, tá? Então, se for pedir, já pede no começo a bandejinha correta para a parte da sua amostra. Outro ponto importante. O amostrador, ele é responsável pelas etapas de rinse, tá? Etapas de rinse. Quanto menor a curva de calibração, gente, mais o rinse pesa, tá? Eu tenho uma cliente amiga, né, que a gente conversa bastante sobre isso, principalmente porque ela faz mercúrio, ela faz chumbo, né? E aí, às vezes, dá umas loucuras de rinse, ou o rinse aconteceu, ou o rinse não aconteceu. Então, o ideal é você armar esse sistema para fazer os 232 também, né? Com um amostrador automático de alta capacidade para tubos de 15 e de 50, tudo bem? O amostrador com capacidade de 1 ou 2 rinses, tá? Na verdade, 2 rinses vai ser muito melhor, sendo que o primeiro rinse a gente coloca o diluente tradicional, né? Seria um rinse fraco, e o segundo rinse a gente coloca um diluente mais forte para garantir. Então, se você está fazendo análise de mercúrio, por exemplo, o segundo rinse é legal você adicionar um pouquinho de ouro, e a gente está falando de 100 a 200 ppbs na solução, tá bom? Não importa se a sua abordagem é ácida ou se a sua abordagem é alcalina. Existem também possibilidades da gente trabalhar junto no rinse Triton X100, tá? Que é um surfactante bem legal, e colocar um pouquinho de orgânico, até uns 4% de isopropanol, por exemplo, tá? Eu brinco que é a solução de limpeza mágica, quase um Vanish, tá? É ácido nítrico, se a abordagem for ácida, tá? Ácido nítrico, Triton X100, 200 ppb de ouro e isopropanol. Esses três aqui, né? Você tá com problema de efeito memória no probe, se o mercúrio ele tá tinhoso, não sai de jeito nenhum e fica lá e você, né? Vamos fazer a próxima análise aí e ele persiste no sistema, usa o segundo rinse mais forte, né? Usa o segundo rinse mais forte, que ele faz a lavagem da probe no primeiro rinse, faz a lavagem da probe no segundo rinse, volta para o primeiro rinse, que é o fraco, e aí ele vai para a amostra, tá? Isso é para garantir os limites baixos, principalmente se você está trabalhando na faixa de 1 ppb. 1 ppb qualquer coisa é coisa, gente, porque está no limite da contagem do instrumento, né? 1 ppb, o laboratório, a qualidade dos reagentes, o ambiente,
a eficiência de exaustão já começa a pegar. Falando em exaustão, sempre recomendo também que esse amostrador automático venha com a capa, venha com a cover, né? Que tem a exaustão independente. Por quê? Você está cheio de amostra de ácido lá no ambiente, né? Faz mal para o ambiente, faz mal para você, faz mal para as amostras. Então é legal sempre você trabalhar com o... Gabi, esse aí, a Gabi colocou aqui uma receitinha que ela coloca, ó, 5% de ácido nítrico mais 0,5% de ácido clorídrico. Ponto importante, né? Legal. O ácido clorídrico tem que ser utilizado com parcimônia. Palavra bonita. Quando eu trabalho com CPMS, tá? Porque ele bate o 35 ali e às vezes ele até me atrapalha. Então, realmente, por isso essa diferença. O ácido nítrico com 5%, ele tá bem audacioso. Fred, o rinse time é ajustável no método? Sim, é. Ou é um parâmetro fechado? Não, ele é ajustável, deve ser ajustado no método. O Fred, se for no... Dependendo do software e o fabricante que você está utilizando, né? É interessante você ir na programaçãozinha lá do autosampler, tá? E ajustar. Tanto o ajuste, quanto se você quer um rinse ou dois. Outra coisa legal. Equipamentos da Agilent, por exemplo, tem uma função chamada Intelligence. Eu não lembro se era Smart Rinse ou Intelligence Rinse, tá? Que é uma função bem interessante. Da Thermo tem outro nome, os dois têm. Essa função, ele vai medindo, né, para os isótopos que você escolher, ele vai medindo para ver se ele libera para a próxima análise, né? Ele fica medindo o background lá. Enquanto ele tiver efeito memória, ele não libera para a próxima análise. Enquanto tiver acima ou próximo do seu LQ, ele não libera para a próxima análise. O rinse time é ajustável, o uptake time, que é o tempo que a amostra é aspirada até chegar na câmara de nebulização, é ajustável, tá? E o tempo de wash, que é a finalização, né? Fez a leitura, e o tempo de wash também é ajustável. A gente só precisa tomar cuidado com o tempo de wash, que você tem que garantir que a coisa aconteceu, tá? Inclusive tem um amostrador da ESI, né? Elemental, que ele corta o tempo de wash, tá? Muito legal. E a aspiração dele não é aspiração com a velocidade da bomba peristáltica. É uma aspiração com uma bomba de vácuo, uma bombinha de vácuo. Gente, o negócio demora 2 segundos, ele suga tudo que tem quase. É muito legal, tá? Guilherme, boa noite. Estou com um desafio para análise de chumbo. Bem-vindo ao clube! Em uma matriz complexa no ótico. Joia. Alguma dica? Muito obrigado. Legal. Guilherme, chumbo, né? Chumbo é um carinha... É um carinha complicado. Sim, tem uma dica. Tem uma que, pro ICP ótico, além de rezar... Tô brincando. Pro ICP ótico, abertura, toma cuidado com a abertura e principalmente com os reagentes que você está utilizando. Gente, chumbo ele é bem presente em algumas marcas de ácido nítrico, tá? E aí quando você começa a trabalhar em ótico, a gente está falando aí de 3%, 5%, às vezes, né, para não perder a amizade, dependendo da situação. E aí o próprio reagente aumenta a contagem do chumbo, tá? Aumenta a contagem do chumbo. Preciso ver as linhas aqui, mas se eu não me engano, no caso do chumbo tem no plasma tem umas linhas que eu acho que estão mais do ótico, tá? Eu tô enferrujadão de ótico, hein, gente? Pandemia me dá um desconto aí. Mas se eu não me engano, tem umas linhas que são mais próximas do UV, se eu não me engano, tá? Eu preciso lembrar aqui, e Guilherme, se depois você puder passar o modelo e o fabricante, tá? Que eu vou dar uma olhadinha e eu respondo isso para você. A ideia do chumbo, se as linhas forem mais próximas do UV, é você ter um tempo de purga de ótica maior e tomar bastante cuidado com esse tempo de estabilização e purga de ótica, tá? Dependendo da linha que você está pegando. Mas tenta ir mais para as linhas seletivas, né? Com maior seletividade lá para o UV e UV profundo, né? Abaixo de 200 nanômetros, a gente precisa tomar cuidado com o tempo de purga das óticas dos instrumentos,
né? Senão, porque começa a absorver oxigênio, aí não rola, tá? Então, o chumbo, a primeira dica é essa. A segunda dica, muito cuidado com a sua rota de preparo de amostra. Espero que você esteja usando o forno de micro-ondas, né? E aí o forno de micro-ondas, toma bastante cuidado para não deixar esse chumbo residual. Etapa de limpeza, né? Que depois esses frascos vão para limpeza também. Tem um outro cliente que foi fazer análise da água de limpeza do ácido a 10%, que a gente deixou overnight. E aí, assim, ela não trocava todo dia, enfim. E adivinha, né? Chumbo lá pra cima. Então tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. E existe uma possibilidade, e aí a gente usa isso mais no massas, tá? De você incrementar o isopropanol. Botar um pouquinho de isopropanol para estabilizar o bicho, tá? Gabi, como rinse, eu uso 5% HCl. Para tirar o efeito de memória do mercúrio. Joia. Gabi, e esse rinse aqui, ele tá dando certo? Né? Então, você aumentou bastante o HNO3, né? Lembrando que o HNO3 é oxidante, ele gosta de orgânico, e o HCl não é oxidante, ele gosta dos inorgânicos, né? E aí, com essa concentração, conseguiu resolver o efeito memória do mercúrio. Que ótimo, que legal, viu? Às vezes, além disso, a gente ainda coloca 100 ppb, 200 ppb de ouro, né? Eu brinco que é o garimpo inverso, do avesso, né? No garimpo você vai, bota chumbo para puxar o ouro. Nós aqui no ICP, nós bota ouro para puxar o chumbo. Desculpa, o mercúrio. Então, no garimpo, você vai lá e bota o mercúrio para puxar o ouro. Aqui nós fazemos diferente. Nós botamos ouro para puxar o mercúrio, né? Tá? Que legal, viu? Provavelmente esse ácido nítrico aqui que ela usa e o clorídrico também de boa qualidade, tá? Que legal. Ana Carol, PI. EDA tá. Ana, me ajuda aqui. Qual que é a questão? PI, padrão interno. A gente conversou de padrão interno, né? Ele pode ter alma de surrogate ou pode ter alma de padrão interno. E aí, um é para precisão, a outra é exatidão. Sim, tenho usado isso e tá dando certo. Glória a Deus. Que joia, Gabi. Muito legal, viu? Ana Carol. Então, ela falou E o EDTA também no eluente. O EDTA para quilação? Ah, sim. Para de chumbo e para outras também, tá? É no ótico, né? Deixa eu ver aqui, a pergunta foi do Guilherme. No ótico. Guilherme, você tá usando o ítrio por aí? Tá? Pro ótico, o pessoal usa bastante o ítrio. Aí você pega a concentração do ítrio, ajusta pro meio da curva do chumbo, né? E aí dá uma olhadinha. Eu verifiquei, gente, na pesquisinha que a gente fez aqui, né? Bastante gente usa o ICP-MS para fazer análise de teor. E às vezes é aquilo que eu disse, né? Quando a gente fala de farmacêutica, principalmente, você tem um cara desse para atender todas as demandas, né? Todas as demandas. Você tem um carinha desse só. Não tem mais que um. Aí não tem jeito. Quem não tem cão, casca um gato, né? A única coisa, a gente precisa sempre lembrar que como as diluições são muito grandes para a definição de teor, e o teor, ele é tinhoso. Por quê? Qualquer variaçãozinha que dá no resultado pequenininho, vira uma variação gigantesca no resultado final, né? E aí ele pode mascarar o resultado para você, tá? Então a gente pode trabalhar com escândio, né? Como padrão interno, que a gente vai chamar aqui de surrogate por enquanto, né? No começo, para ajudar aquela correção que a gente abordou no começo aqui da live, tá? Continuando, qual a concentração mínima e máxima que você utiliza hoje na curva de calibração? A ideia que eu tive na hora que a gente fez essa enquete, né, é para a gente avaliar mais ou menos se encaixaria no ICP-OS ou no MS. Então, por exemplo, a gente teve alguns resultados que a mínima, e a pessoa sabe o que eu estou falando, de chumbo e cádmio, eu vou até contar os zeros, ó, 0,0006 miligramas por litro. Se eu fizer a brincadeira da vírgula, vai dar 0,6
partes por bilhão. Se eu continuar que é microgramas por litro. Se eu continuar com a brincadeira da vírgula, vai dar 600 nanogramas por litro, que é PPT, certo? É baixo, gente. Esse aqui, por exemplo, não tem jeito. Obviamente, essa pessoa tem o CPMS, né? E pelo que a gente conversa, deve estar bem redondinho esse método aqui, tá? Mas é muito baixo. Nessa zona aqui, né, você esticou o J para baixo, para impureza e tal, tem que ser o massas, não tem jeito, né? E a máxima aqui em torno de 6 ppm, miligramas por litro, tá? Tivemos mais duas pessoas aqui que trabalham de 0,01 10 ppbs a 1000 ppbs, não, 1 ppm. Esse caso, caberia um OT com massas e um outro que trabalha com 0,2 a 6. Esse aqui seria um caso de CP ótico, tá bom? Vamos continuar aqui, deixa eu responder perguntinhas. Nananana. Eu testei bismuto para o chumbo, vou testar ítrio. Joia, Guilherme, que legal. Guilherme, a única coisa, você está colocando esse padrão interno aqui no preparo ou antes de entrar no instrumento? Conta pra gente, tá? Porque acho que a Ana recomendou esse aqui no comecinho lá do preparo, tá? Por causa da variação, acho. Tá? Para chumbo eu uso... Olha, gente, isso aqui é nobreza. E aí eu lembro o LU? Não. Lutécio. Tá bom. Que vem num negocinho chique, tá? Pro chumbo. Por exemplo, a aplicação, nós temos exatamente nesse momento, nossa equipe da TZF está rodando uma aplicaçãozinha porreta com matriz complexa. Três matrizes bem complexa e a gente está usando padrão interno para correção, tá? De precisão. No caso do chumbo, como a massa dele é maiorzinha, né? A gente pode usar aí bismuto, por exemplo. Tá? Inclusive que o Guilherme estava usando, só que acho que no caso do Guilherme era o ótico, né? O CP ótico e não massas, né? Tá? Tem um kitzinho que dá pra gente utilizar. E aí o padrão interno, no ICP-MS, vamos falar de CP-MS, no ICP ótico o ítrio ele dá conta. Você pega 2 lutécio, é isso, né? Falei certo. No ICP ótico, você pega 2 comprimentos de onda do ítrio e ver qual que a intensidade está mais adequada para o seu elemento e tudo bem. Eu acho que vai super bem o ítrio se você trabalhar na precisão, né? E o escândio que vem lá de trás para você trabalhar o surrogate. Usa o ítrio ou escândio. Aqui, ó, a Ana colocou aqui, ó, tá vendo? No ICP-MS, você tem algumas tomadas de decisão de padrão interno. Então, por exemplo, uma tomada de decisão é o potencial de ionização. Essa é uma tomada de decisão. De acordo com o potencial de ionização, nós temos na tabela periódica os elementos que têm similaridade de potencial de ionização, tá? E aí você pode optar por eles. Essa é uma forma. A segunda forma é o tamanho. Lutécio é 175, né? É 175. O bismuto era 209. Também pode, né? Que é próximo também do chumbo. Também dá para utilizar, mas muito legal. Bom, aí ela coloca aqui, ó. Eu acho que eu uso o padrão interno e STD para precisão. E eu uso o escândio, o ítrio e o lutécio. Joia. Tem uma mangueirinha para ficar passando o padrão interno e outra para passar a amostra na bomba peristáltica. Isso. A Gabi tá falando quando eu trabalho com padrão interno, com alma de padrão interno, tá? No caso, ele joga tudo na câmara Scott, né? É uma câmara Scott que ela usa, que eu já tô sabendo. E aí, usa um Tzinho, né? E esse Tzinho, ele acaba aspirando o padrão interno. Normalmente a gente faz em torno de 1 ppb, mas aí depende da faixa. Essa faixa que ela trabalha deve estar em torno de 1 ppb ou até menos, tá? Mas eu acho que está em torno de 1 ppb. E aí, a cor da mangueirinha que você utiliza para fazer a introdução do padrão interno, né? Ela vai definir a diluição que está sendo feito direto dentro da câmara, tá? Então, aí a dica que eu dou, a bomba tem que ser de 3 canais, certo? Um canal para amostra, um canal para o padrão interno e um canal para o descarte, né? Que vai para a câmara de nebulização e sai, tá?
Joia. Guilherme, eu utilizo antes de entrar no equipamento. Não testei no preparo. Vou testar no preparo também. Ótimo, Guilherme. Que legal. Antes de entrar no equipamento, é precisão. Se você está com um problema de leitura, né? É precisão. Se você colocar antes do preparo, vai ser exatidão. Tá? E aí você pode corrigir a concentração em termos de exatidão. Tá? Eu acabei falando do sistema de introdução de amostra, então a gente falou de amostrador, tá? A gente falou da bombinha peristáltica de 3 canais. Por que ela tem 3 canais? Porque você pode usar um para introduzir aí a parte do padrão interno online, tá? Para resolver precisão. Eu tenho 2 tipos hoje utilizados no ICP-MS, a tipo ciclônica e a tipo Scott. Gente, o que acontece? Isso aí é o que a gente está constatando no valendo, né? A câmara tipo Scott, ela traz mais estabilidade de leitura, pelo próprio formato que ela tem, tá? Concêntrico, etc. A ideia da câmara de nebulização é jogar só o vapor para dentro do plasma, só o vapor, né? E condensar, ajudar a condensação ali, né? Do que não virou gotícula, né? Desculpa, vapor não, gente, é gotícula. Quem não fez a nebulização ali, né? O nebulizador está vindo, fazendo a névoa. Então, as gotículas de tamanho pequeno vão para dentro do plasma. A câmara tipo Scott, ela segura bastante, né? Ela tem uma proporção aí bem baixinha, desculpa. Ela tem uma proporção interessante aí, pelo formato dela, que ela privilegia a estabilização, certo? A câmara ciclônica, por sua vez, ela é uma fechadinha assim, ela privilegia a sensibilidade. Balança da verdade. Estabilidade, sensibilidade. Sensibilidade, estabilidade. Tá? Então, as duas são muito adequadas, né? As duas são muito adequadas, mas a gente nota. O RSD ele é muito bom, mas obviamente que o RSD da câmara Scott é um pouquinho menor. O RSD da câmara ciclônica é um pouquinho maior. A sensibilidade da câmara ciclônica é um pouquinho maior. A sensibilidade no uso da câmara Scott é um pouquinho menor. Tá? Nada que impacta. Eu não gosto de falar isso, porque quando a gente fala de sensibilidade é muito mais do que só uma pecinha. Muito mais, né? Sensibilidade tem a ver com uma série de outras coisas. Bom, depois eu perguntei aqui a respeito dos nebulizadores, né? Então eu tenho aqui um nebulizador famosão, chama Miramist, e o Micromist. A ideia do Micromist é você trabalhar com fluxos reduzidos. Aí você fala, poxa, fluxo reduzido? Então eu vou perder sensibilidade, né? Nisso aqui eu vou perder alguma coisa. Muito pelo contrário, né? Você trabalha com fluxo reduzido, você consegue privilegiar mais ainda o poder de nebulização dentro da câmara, tá? Então, você tem um fluxo pequeno, mas com bastante névoa, digamos assim. Então, você acaba compensando. Qual que é o problema do Micromist? Dependendo do seu preparo de amostra, se a sua digestão foi parcial, alguma coisa parecida, né? Você pode ter entupimento. Então, tem algumas áreas que se trabalha, principalmente nessa parte farmacêutica, que a abertura não foi completa, não foi efetiva e está usando Micromist. Aí entope, aí a culpa é do Micromist. Tá para trás, tá bom? Esse é o ponto. Agora tem polêmicas. Com qual periodicidade você realiza o tune? Gente, isso aqui eu tô dando capacitação de LCMS. E aí eu brinco dos tunes. Quanto custa um ICP-MS hoje? Deixa eu chutar. Meu amigo Lucas está aqui, ele poderia botar aqui com as cifras, certo? Quanto que custa? Não na mão dele, que na mão dele é mais barato. Tô brincando. Mas, quanto custa? Hoje em torno de 2 milhões. Um equipamento de 2 milhões não consegue segurar a resposta dele de um dia para o outro? É complicado, né? Será que ele não consegue? Se você não adota uma sistemática de verificação de resposta do instrumento, você não vai conseguir me responder nem que sim e também não vai responder que não. Tá? Alguns posicionamentos a respeito do tune é uma coisa assim, é o santo milagreiro.
Só que toma cuidado, porque quando a gente faz o tune efetivamente, né? Então, o meu equipamento perdeu performance, ou seja, gastou peça, sujou peça, contaminou, etc. Fiz o tune. Subi a performance dele de novo, não foi? Na verdade, eu mascarei esse problema que está aqui do lado. Então, uma decisão de você fazer o autotune efetivamente é uma decisão um pouco mais complexa do que a gente vê normalmente dos nossos clientes, tá? Então, por exemplo, o correto, se você tem alguma dúvida, é você fazer uma checagem do tune, tá? Uma checagem, caso você tenha alguma dúvida. Você checa o tune bonitinho e aí, se entrou dentro dos parâmetros, toca a ficha. Com que periodicidade a gente realiza o tune de um ICP? Né? Porque o tune ele vai dizer que o equipamento está bom, mas ele não vai dizer que seu método está bom. A gente tem que entender que o ICP faz parte de um método. Obviamente que todo mundo olha para o ICP porque ele é mais caro, né? O CPMS, inclusive, é muito mais caro. Muito caro, né? Então, o que acontece? Uma coisa é você falar, o meu ICP está ok. Tá, está ok para aquela condição de tune, com aquela solução sagrada, feita pela água sagrada, né? Aquela coisa toda. Que é água super limpa, né? Isenta de tudo, e aí, ótimo. Que não corresponde, às vezes, à realidade do seu branco analítico. Já começa por aí, tá? Mas assim, uma coisa é você testar um instrumento, uma coisa é você controlar, né, a resposta do instrumento, outra coisa é controlar a resposta do seu método. Então eu sou muito sincero, gente, e vai criar polêmicas e tudo bem, tá? Você deve fazer o seu autotune, tá? O autotune mesmo, quando o seu padrão de LQ não passar. Seu ponto mais baixo de curva não passar, aí você vai fazer uma análise crítica do resultado e verificar se o tune está certo. Se o tune estiver fora, você pode adotar o reajuste, né? Fazer o tune da máquina novamente, tá? Caso contrário, talvez a gente esteja fazendo tunes exagerados, né? E é um tempo de máquina importante. É legal você fazer o warm-up, é importante o warm-up em torno de 20 minutos, tá? Mas antes da gente fazer, né, introduzir solução de tune e tal, etc, a gente precisa avaliar se a resposta do instrumento variou de ontem para hoje, né? E esses instrumentos eles vão perdendo a resposta durante um período. Por isso que eu recomendo fortemente que vocês façam um controle como carta controle, por exemplo, tá? E aí eu preparei aqui uma receitinha de system, que quem quiser adotar, eu acho importante, tá? Então, na sugestão que eu vou dar, né, do system é o seguinte. Você vai fazer um warm-up do ICP de 15 a 20 minutos, independente do fabricante, do CPMS, tá bom? CP ótico já tem outras abordagens, né? O surrogate, para exatidão, eu não conhecia. Acho que eu não entendi direito ele. Se eu uso Scandio como padrão, que pergunta maravilhosa. Online, eu não posso usar ele como surrogate, né? Ótimo, Gabi, não pode. Você está usando ele já para precisão, né? Para você usar ele como exatidão, ele tem que entrar lá atrás, tá? Ele tem que entrar lá no preparo para você usar ele como surrogate, que é o padrão interno com alma de surrogate. A gente vai usar esse termo, tá, gente? Só para a gente separar as caixinhas, tá? E aí, se você já está usando ele como precisão, já está, né? Lá na precisão entrando no instrumento, então eu não posso usar ele atrás. Lembrando que o da precisão, você não faz curva nem nada, você só fala, o padrão interno tá aqui. E aí você faz um pelo outro, certo? E corrige para mim as leituras de precisão. Já o surrogate, ele tem que ter a curvinha dele. Então, no caso, se você usar o Scandio como surrogate, ele tem que ser um analito normal, você vai fazer uma curvinha para ele, bonitinho, e vai introduzir ele lá atrás, antes do preparo. Tá? Gabi, mais uma perguntinha. O que eu faço para avaliar a exatidão é fortificar a amostra com concentração conhecida. Também pode, dos analitos de interesse. Mas isso não é surrogate. Não é. Isso é uma fortificação, spike, né? Você fortifica, você tem uma amostra, você já sabe quanto que tem, já analisou ela, foi lá e botou mais ainda. É uma forma de você verificar a exatidão, tá? Uma ferramenta também que pode ser utilizada, né?
Assim como para precisão, você também pode usar a duplicata, tá? Tem essas ferramentas que a gente pode utilizar. Bom, receitinha de System Suitability aí para ICP-MS, né? Então, esperou os 15 minutos a 20 minutos de aquecimento. Eu faço um desafio para vocês verem se vai acontecer ou se você vai precisar fazer um outro tune. Eu acho que não, tá? Mas vamos lá. Acho não, enfim. Fica no ar. Então, System Suitability para o ICP-MS eu passo branco diluente 1, porque acabei de ligar o instrumento, branco diluente 2, beleza? A curva de calibração é a de ontem, beleza? Nós vamos falar de análise crítica de curva pra caramba, tá? No próximo live. Então a curva é de ontem e você quer ver se o equipamento manteve a resposta, não é? Você não fez ontem? Será que manteve a resposta? Beleza. Aí depois dos 2 brancos você vai passar um controle. Um controle que ele pode ter 2 opções. Ou você faz um controle com o nível médio da curva que você já tem, beleza? E vê quanto que variou de exatidão. Ah, era para dar 2, deu 1.9. Ah, essa variação está dentro dos meus critérios para uma exatidão? Sim ou não? Se sua resposta for sim, gente, a curva está válida. É só você continuar utilizando, ok? Por quê? Se esse for o seu critério de controle de curva, tá? Nível médio. Ou você pode estabelecer, se você está trabalhando com impurezas, né? Se está trabalhando com resíduos, você pode estabelecer 2 patamares. O nível baixo, nível 1 de curva, que é o LQ, e o nível médio, que é o mensurando, normalmente, tá? O LQ e o mensurando. Beleza. Se passou no LQ e passou no mensurando, quer dizer que seu instrumento não perdeu a resposta de ontem. E depois que você faz esse controle, você passa o branco diluente novamente, para garantir que não teve efeito memória depois da introdução dos padrões. Depois você passa o seu branco analítico, 30 amostras. Passou 30 amostras, a gente volta. Branco diluente, controle. Gente, eu não vou falar desafio, mas quase, hein? Vocês fazerem isso aqui com o ICP de vocês e verificar se essa resposta mudou. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo. Se a minha faixa de trabalho, eu passei o LQ deu dentro, e o check tune deu fora, você vai aprovar essa amostra que você analisou? Sua curva de calibração deu dentro, mas o check tune deu fora. O que você vai fazer? Refazer o tune, refazer a curva? O que a gente vai fazer? Será que toda vez que eu faço um tune eu preciso refazer a curva de calibração? Será que a curva de calibração precisa ser feita todo santo dia? Fica no ar que nós vamos conversar na próxima. Tem alguma sugestão para a limpeza da tocha do CP? Pô, Carla, tenho, hein? Limpeza, normalmente, cada fabricante sugere um. Entra no site da Glass Expansion, GCICP, acho, que a Glass tem lá um protocolo bonitinho de como você limpar quartzo, seja ele qual for, tá? Inclusive, eles vendem uma ferramentazinha para limpar nebulizador, tá? Lá você tem uma solução chamada RBS 25, tá? Que é uma soluçãozinha já pronta. Esse é o part number da Sigma, inclusive, não sei se eles estão vendendo ainda, mas lá ele explica certinho como é que você trabalha, porque a maioria dos fabricantes aí de CP compra da Glass, tá? A Glass fabrica sob medida para esses fabricantes. Para quem vai querer o e-book de hoje, um resumão do que a gente falou, a gente aprofundou bastante, mas aí manda um direct pra gente, tá? E aí, Jéssica, vai mandando as perguntinhas que a gente vai incrementando. Pessoal, obrigado. A gente vai ficando por aqui. Encontro vocês semana que vem para análise crítica de resultado, que eu falo que é um detalhe, que o pessoalzinho não liga e é uma das partes mais importantes. Será que você está jogando fora um resultado bom? Né? Não sei. Tá? Muito obrigado. Um abraço a todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.